Olá a todos, o programa Hora do Milagre está entrando no ar. Nessa segunda-feira eu lhe convido a estar conosco para que você participe de uma conferência empresarial. Você que está passando problemas financeiros, você que tem o seu trabalho, você tem a sua empresa, mas você tem enfrentado dívidas, você tem enfrentado problemas no seu local de trabalho, você vai acompanhar a história real de uma pessoa que, assim como você, enfrentava problemas, mas elas participaram da conferência, receberam uma direção, uma palavra e tudo mudou. Você vai acompanhar como que elas alcançaram essa mudança. 027-272-1010, você pode incluir o seu nome, o nome do seu familiar, o problema financeiro que você está enfrentando. Estaremos orando por você no final desta programação. Toda segunda-feira temos reuniões especiais, às 10 da manhã, ao meio-dia, 3 da tarde, 7h30, onde você recebe uma direção e essa direção é capaz de mudar o rumo da sua vida. Vamos ao intervalo, já voltamos com vocês. Então tudo que nós temos hoje, eu falo sem medo. Não foi na força do nosso braço. Sempre direção de Deus. Meu nome é Claudinei de Oliveira. Antes de eu conhecer a fé, eu tinha uma vida aí fora transtornada, né? Procurava buscar a alegria da gente no meio dos amigos. Eu pegava o dinheiro e com os amigos, né? Aparentemente os amigos. Gastava com bebida, com cigarro. A gente não via para onde o dinheiro ia. Era aquela vida de aperto. Se pedisse uma coisa para mim, eu teria que falar assim, espera que daqui o mês que vem, ou daqui 2 meses, 3 meses, eu compro isso que você quer. Às vezes não tinha dinheiro para pôr combustível no carro, sempre colocava aquela, vamos supor, R$10, né? Nunca chegava em um posto de gasolina, completa. Eu não ganhava mal, né? E entrava o dinheiro, a gente pagava umas contas ali, não conseguia viajar. Carro, sempre carro usado, não conseguia tirar um carro novo, uma moto nova. Sempre migrando, sempre naquele aperto. Eu tinha um amigo meu, né? Um casal de amigos da gente. Ele estava com o mesmo problema da gente, né? A mesma situação semelhante. Aí eles começaram a ir na Igreja Universal e nos convidaram. Quando eu cheguei, né, na igreja e eu deparei que o problema meu era espiritual, que eu vim buscando orientação do homem de Deus, né, da minha libertação. Só que também eu vi que por onde estava saindo o meu dinheiro, que eu trabalhava, recebia e o dinheiro sumia, né? Aí o homem de Deus foi falando dos dízimos, né, da gente ser fiel com Deus, da fidelidade. Só que isso eu não demorei para entender. Eu já falei, não, vou começar a fazer uma prova com Deus. Já comecei a ser dizimista, né, e em tudo, porque eu poderia ser uma pessoa de caráter lá fora, né, andar direitinho, certinho, né, que a gente procura ser uma pessoa boa, mas no principal, que era devolver aquilo que pertence a Deus, eu não fazia, não tinha nem noção. Mas quando eu entendi aquilo, que eu tenho que ser fiel a Deus primeiramente, acima de tudo a Deus, aí aquilo eu trouxe para minha vida. Eu só não entendi ser dizimista, ser fiel a Deus na parte do dízimo. Eu entendi que a vida da gente tem que estar 100% no altar. A palavra de Deus foi entrando dentro de mim e eu sentia mal. Tinha, né, colega meu na época, vinha falar comigo, falou que tinha sumido, o que tinha acontecido, proposta, né, da gente ir novamente ir naquele lugar lá, tomar cerveja, bebida, cigarro. Então aquilo, eu me sentia mal quando ele falava isso para mim. Aí ele falou para mim, essas pessoas falaram, você mudou? Eu falei, mudei para melhor. O caráter meu foi mudando, a minha pessoa foi mudando. Como eu posso falar? A gente fica uma pessoa assim, serena, uma pessoa tranquila. Pode estar desabando o mundo ali. Tá caindo isso, aquilo, a gente fica tranquilo. Né? É o trabalhar de Deus na vida da gente. Lógico, falar que a gente não vai ter problema,
falar que agora você é de Deus. Não, a gente tem problema. Só que era diferente antigamente. Antigamente eu ficava nervoso, às vezes não dormia, preocupado. Hoje não. Hoje, graças a Deus, pode falar, está acontecendo isso, aquilo, vou lá, procuro resolver. Se eu tiver com uma dívida, não tenho medo, vou lá, converso com a pessoa, vem aqui, vamos conversar. Não preciso correr, não preciso se esconder. A minha vida, graças a Deus, ela mudou mesmo, de fato e de verdade. A minha esposa é uma mulher de Deus, uma pessoa maravilhosa. Tenho o meu trabalho hoje, ela tem o trabalho dela, tem um salão. Então, a nossa vida mudou muito, não falta nada pra gente, nada. Hoje nós temos o nosso carro, a gente tem a moto, ela tem a moto dela, a gente faz viagem, a gente almoça em restaurante, a gente janta. A vida da gente mudou da água para o vinho. A gente, quando recebe o Espírito Santo e a gente está na fé, a gente quer passar isso para as pessoas. A preocupação da gente é ganhar almas. E a gente fica triste quando a gente vai atrás de uma pessoa ou de outra, conversar com ela, principalmente pessoas que se afastaram e ela, às vezes, tem uma intenção de... Mas eu entendo porque isso aí já aconteceu comigo lá atrás. Mas eu procuro, eu busco ela, eu vou atrás. Então, tudo que nós temos hoje, eu falo sem medo. Não foi não dar força no nosso braço. Sempre direção de Deus, dando uma ideia, dando direção pra gente. Meu carro está à disposição de levar pessoas para a igreja, ganhar almas. E é um prazer muito grande. A gente quer que um dia essa pessoa conheça aquilo que nós conhecemos. Sente que ninguém lhe compreende? Que nada cala esse grito interior? Que ninguém lhe cura essa dor? Vai se surpreender com o poder de uma oração. Ligue e receba uma oração, uma orientação, sempre que precisar. Muito bem, estamos de volta. Se a sua situação se assemelha ao de Claudinei, que trabalhava muito, mas por conta dos vícios, tudo que ele ganhava, ele tinha que gastar com os vícios. Você sabe que isso tem um nome. A palavra de Deus chama esse mal de devorador. O devorador, ele age de várias formas, em várias situações. Quando a pessoa tem um vício, para que vai aquele vício, né? Ela só gasta o dinheiro e consome a saúde, seja as economias. Para manter o vício, ela tem que trabalhar muito. Então, da mesma forma que ele venceu, você também pode vencer. Talvez você tenha passado pela mesma situação, seja por um vício, seja por uma situação financeira, uma dívida, né? Você tem que trabalhar e não ver, você não tem visto o resultado. A palavra de Deus fala, inclusive, a respeito disso, que quando se planta muito e se colhe pouco, né? É porque existe o mal, que é o devorador. E na palestra empresarial você vai aprender como repreender o devorador e assim desfrutar de uma vida financeira abençoada. Tá certo? 027 272 1010, inclua nas mensagens, utilizando o WhatsApp, o que você gostaria, como você gostaria de prosperar e os seus projetos, para que nós venhamos colocar no altar da nossa igreja. Tá bem? Vamos ao intervalo, já voltamos com vocês. Primícia não é valor. Primícia é o respeito, é você fazer Deus realmente o seu primeiro. Eu sempre trabalhei desde criança com meu pai, com a minha mãe, tinha um comércio. Com o passar do tempo a gente foi crescendo, foi desenvolvendo e fomos tendo experiências no lado espiritual, com ocultismo, com os espíritos que a gente fazia trabalho, arriava trabalho. A gente chegou aí até em outros estados. A gente saía daqui de São Paulo e ia para Caxambu, Minas Gerais. Era 350 km para ir, 350 km para voltar. Você ia à noite, virava a madrugada lá no terreiro e voltava para São Paulo para de manhã cedo tá acordado trabalhando. Então você fazia isso. Nisso que acarretou
que até fez o meu pai chegar aí nesse lugar, de ir nesses terreiros, que meu pai ficou doente e ninguém sabia o que meu pai tinha. E com uma situação que aconteceu em família, me despertou, porque aquilo que nós precisávamos para resolver, mesmo ofertando, mesmo sacrificando, dando oferendas para essas entidades, não foi solucionado e não conseguia. Aí bateu o desespero, porque perdia tudo. Você fez um contrato e nesse contrato eu pagava tudo ou perdia tudo. É uma coisa assim que é irracional isso, mas foi feito. Então até nisso você acaba ficando, às vezes, cego. Quando chegou essa situação que eu cheguei na igreja, nessa chegada na igreja, a gente já sabia o que era o lado espiritual e o que é sacrifício e oferta e o que era uma comunhão com o Espírito. Só que aí eu conheci o Senhor Jesus. E o que eu faço para Ele? Aí aprendi na igreja de colocar Deus em primeiro lugar. De você dar a primícia para Ele. Porque quando você aprende que existem dois mundos, o físico e o espiritual, e o espiritual coordena e domina e tem ascensão sobre a matéria, sobre o mundo físico, você passa a entender que então eu tenho que agradar aquele que é poderoso. E quem é poderoso é Deus. E eu entendi o que era ser primícia, o que é devolver a primícia para Deus. Porque eu sabia que eu tinha que estar no altar de Deus. Dali para frente, quando eu comecei a ser fiel a Deus, a colocá-lo em primeiro lugar, as coisas começaram a se transformar na minha vida. Apareceu a porta de abrir uma escola. Então, minha esposa foi convidada a ser sócia e começamos essa área que a gente nem imaginava. Passado um ano, a sociedade não vingou e acabou nós adquirindo a parte da sócia e começamos a trabalhar mesmo, não tendo formação. Minha esposa hoje é formada, mas no começo não tinha essa formação acadêmica. Nós saímos de uma escola com 13 alunos, que a gente morava dentro da escola, porque não tinha condições de arcar com as despesas, então a gente morou dentro da escola durante uns 3 anos, nesses 3 primeiros anos, e aí de direção do Espírito Santo, que é maravilhoso, sabedoria que vem através do que o Espírito de Deus passa para nós começamos a galgar, fomos crescendo degrau por degrau. Então, de 13 alunos, educação infantil, aí vai para a primeira série, segunda, faz o Fundamental 1, depois vai para o Fundamental 2, e hoje a gente até tem um polo de faculdade à distância, e temos crescido. Deus nisso daí tem nos dado inspiração, direção, fazendo um diferencial que a gente acredita como que tem que ser a educação. Tive oportunidades de negócio que eu tinha que mentir para poder prosperar, mas a gente não mentiu, não aceitou. Podemos até naquele momento ter uma perca que poderia de um grande negócio, mas eu sei que Deus muito mais à frente tem para nos dar coisas maiores e melhores. Aí fomos crescendo, fomos desenvolvendo. É essas experiências que você tem com Deus que mostra que Ele é o primeiro na tua vida. Deus, Ele quando entra na vida da gente, tudo se transforma. Eu era um cara vazio, eu era um cara sem forma, não tinha expressão, eu não tinha respeito de ninguém. E eu não me via uma pessoa feliz. Aí o Espírito Santo, quando eu conheci o Senhor Jesus e o Espírito Santo Ele me deu, eu passei a me amar. Eu passei a ter valor para mim. Primeira coisa que vai fazer aqui dentro é me amar. Eu me amei, coisa que eu não me amava. Isso o Espírito Santo, olha, ele é maravilhoso, é a válvula de escape.
Seu nome? Diana, Diana mora onde? Jabaquara, Zona Sul. O que aconteceu depois do propósito do peitoral do pacto? Bispo, 3 anos eu sou corretora de imóveis e eu nunca havia fechado um contrato milionário. Quarta-feira eu fechei um contrato de mais de 2,5 milhões. Nunca você tinha fechado um contrato desse. Quarta, um contrato de mais de 2 milhões de reais. Sim, senhor. Já tinha fechado 500, 600, 925, mas milionário nunca. Deus está mostrando o poder dele. Continua na fé que tem muito mais pela frente. Deus abençoe. Sonhos e projetos abandonados. Dívidas, apreensão diante da instabilidade do mercado financeiro, desmotivação e sentimento de fracasso. Têm sido os companheiros em sua jornada? Qual tem sido a situação da sua vida financeira até aqui? A Palestra da Independência Financeira é uma oportunidade para todas as pessoas que almejam escrever um novo capítulo para suas vidas. Um lugar onde você irá aprender a resgatar os sonhos e projetos abandonados e receberá a visão que o fará dar um salto em sua vida. Participe da Palestra da Independência Financeira toda segunda-feira às 7h30 da noite, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres, ou em uma igreja universal mais perto de você. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço agora, consagra esta água. Abençoa, meu Pai, coloca nessa água o teu poder, para que quando ela beba da água, seja ela livre, livre do mal, livre da dúvida, do medo, da ansiedade, das preocupações que tentam roubar a paz, tentam roubar, meu Deus, a fé dela. Meu Deus, em nome de Jesus, que ao beber da água seja ela livre do mal. Beba da água com fé. Seja abençoada agora em nome de Jesus. Graças a Deus, pela fé você está livre do peso. E a partir de agora, coloque no seu coração o objetivo de buscar a Deus. Todos os dias teremos reuniões especiais por você, inclusive no domingo. Domingo, nós temos a concentração de fé e milagres às 10 da manhã. Convide a sua família, não venha sozinho. Nós ficamos por aqui, que Deus abençoe a sua vida até lá. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele. E o mundo não o reconheceu. Veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. O mundo tem muitas palavras para oferecer. Mas basta uma para mudar a vida de alguém. Uma palavra de conforto, uma palavra de incentivo, uma palavra de esperança. Então, onde quer que você vá, seja qual for o meio que você usar, fale. Escreva. Publique.
Dê. Apenas espalhe a palavra